Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. O que você gostaria de saber sobre o nosso contato com o mundo espiritual superior? Essa ligação que deve acontecer de maneira consciente com os espíritos de luz, conforme nos ensina a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Hoje a gente conversa sobre isso. O nosso tema nessa edição do Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde a vida eterna, intuição e contato com o mundo espiritual superior. Quem responde, trazendo a orientação da religião divina, é o ministro pregador da religião do Terceiro Milênio, conversando com a gente hoje, direto do Templo da Boa Vontade, irmão Emerson Damásio. Seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, irmã Isabela e todos na audiência do programa Comando da Esperança. É uma satisfação estarmos aqui, do Templo da Boa Vontade, manando essa vibração extraordinária, porque ele nos conecta justamente com o mundo espiritual superior. É verdade. Aliás, a gente lembra, você que está na audiência, que você pode mandar sua dúvida para a gente pelo WhatsApp, código de área 11 998318195, também pelo canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A gente traz então, irmão Damásio, para começar, a nossa edição de hoje, uma pergunta que vem justamente de quem está pertinho aí do Templo da Boa Vontade, em Vicente Pires, no Distrito Federal, o irmão Marco Antônio de Almeida Sobrinho. Ele pergunta o seguinte: o que é a intuição? Como é que ela nos ajuda a tomar decisões importantes da vida, desde as mais simples até as mais complexas? Muito obrigado, irmão Marco Antônio. Esteja conosco aqui no final da Asa Sul, na quadra 915. Eu estou aqui, por exemplo, no Templo da Boa Vontade, na Galeria de Arte, num ambiente muito requisitado aqui no Templo da Paz. Mas vamos à resposta à sua pergunta: o que é a intuição? O fundador deste templo, o irmão Marco Antônio, em seu blog, paivaneto.com, ele nos ensina que a intuição é a inteligência de Deus em nós. Sim, a intuição dos espíritos luminosos, das almas benditas, pode nos ajudar em diversos campos da vida. Na resolução de um problema, na escolha de uma profissão, no relacionamento amoroso, se a pessoa tem na sua agenda espiritual. Ainda há pouco a irmã Isabela Marques explicava o conceito da religião divina sobre a agenda espiritual. Sobre diversos temas específicos, o nosso anjo da guarda nos auxilia para que nós possamos, de forma assertiva, cumprir tudo aquilo que nós prometemos no mundo espiritual. Mas alguém poderia arguir, perguntar a nós: mas podemos confiar em qualquer intuição? Na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1, ele que aprendeu com Jesus, ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se procedem de Deus. Ora, todos nós, como dizia o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, todos estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Espíritos, almas benditas ou almas boas ou não tão boas, a depender da nossa sintonia, da nossa frequência vibratória. Eles sim nos ajudam, mas é preciso que nós estejamos numa frequência boa para que atraiamos os bons espíritos e percebamos a influência deles. Sobre este ponto, no livro A Missão dos 70 e o, entre aspas, Lobo Invisível, o autor desta obra, o escritor Paiva Neto, diz assim, a partir da página 216: chamo a atenção de todos vocês, meus queridos irmãos, estimadas irmãs, jovens, pré-adolescentes, crianças, para que não lhes ocorra fato assim tão trágico, que são dos espíritos inferiores nos influenciarem a atitudes ruins. Não se pode fechar os canais mediúnicos à intuição do bem. Daí estarmos sempre vigilantes, espiritual e materialmente falando. Abrindo parêntese, vigilantes quer dizer estarmos atentos, pensando coisas boas e agindo no bem. Se aquele pensamento que a gente tem no coração, Marcos, ou aquela atitude que a gente quer tomar, se a gente sente lá no íntimo que não é algo bom, e nós temos um senso, sabemos o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que não é certo. E muitas vezes a gente busca explicações ou até mesmo motivos para ter aquela atitude, para se justificar.
E aí a gente vai sendo impelido e atraindo para junto de nós, o impelido no sentido de estimulado, movido a fazer determinados comportamentos não bons. E aí é necessário a prece, para que a gente se reconecte com Deus e não caiamos na tentação de agir e de seguir por caminhos errados. E o irmão Paiva prossegue: estejamos sempre vigilantes, espiritual e materialmente falando, a fim de manter os, entre aspas, lobos invisíveis ou não, quer dizer, espíritos obsessores, encarnados ou não, bem distantes. E ele prossegue: é imprescindível destacar que apenas nos devemos submeter à influência dos espíritos de luz, quer dizer, somente aos espíritos de luz. E ele prossegue: de que maneira identificá-los? É simples. Os benfeitores do espaço tão somente nos inspirarão coisas elevadas. Não vão intuir uma ação prejudicial a quem quer que seja, nem mesmo a nós próprios. Então está aí, meu irmão Marcos, a resposta da religião divina que o irmão Paiva Neto nos traz. O que é intuição? Como atrair os espíritos bons, as almas benditas, os anjos de Deus, para nos intuir coisas boas, e como nos proteger da ação solerte, malévola de almas ainda afastadas da luz celeste. Muito obrigado a vocês, estejam conosco aqui no Templo da Boa Vontade. O sábado, qualquer dia, qualquer hora, você é bem-vinda. E os sábados, a cruzada do Novo Mandamento de Jesus, às 16 horas, no Templo da Boa Vontade, na Igreja Ecumênica mais perto de você. Para você que está no Distrito Federal, o Templo da Boa Vontade fica na Asa Sul 915. A gente agradece mais uma vez o Marco Antônio por encaminhar essa pergunta para a gente sobre um assunto tão importante que gera pergunta, né, para muita gente, o aspecto da intuição. A gente traz ainda, irmão Damásio, uma pergunta que chega de Ipirá, na Bahia. A Kátia Marques está acompanhando a nossa programação e assim nos escreveu: os dons sensitivos, mediúnicos, são comuns a todas as pessoas, mesmo aquelas que se consideram, por exemplo, ateias ou agnósticas? Sim, minha irmã Kátia Marques e todos aí de Ipirá, na Bahia, a intuição e os dons espirituais, a mediunidade, a sensitividade, a paranormalidade são faculdades que toda criatura humana possui. Independente se ela tem uma crença ou não tem uma crença, se ela se considera ou é agnóstica ou ateia, se ela segue ou não uma tradição religiosa, mesmo aquelas religiões que porventura não venham a pregar a existência do mundo espiritual. Por quê? Já lembrávamos o que o apóstolo Paulo disse, que aprendeu com Jesus. Ele narra lá na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, que nós estamos cercados, ladeados por uma multidão de testemunhas invisíveis. E o irmão Paiva Neto, fundador do Templo da Boa Vontade, no livro da sua lavra, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no 2º volume, por exemplo, na página 442, no subtítulo Somos Todos Sensitivos, ele diz assim: o relacionamento entre o mundo material, entre o mundo espiritual e o material é compulsório, já explicamos. A compulsoriedade significa, é como o ar que a gente respira. A gente nem pensa para pensar, né? Para respirar, melhor dizendo. A gente não pensa para respirar, a gente simplesmente respira. A gente só percebe o ar quando a gente está com falta dele ou quando tem alguma doença que precisa até de uma respiração mecânica. Mas a gente acorda e está respirando. Os dons espirituais, de igual modo, são assim. A gente nem fica pensando, mas neste momento, eu aqui tenho anjos da guarda ao meu lado. Ainda mais num templo como este, o Templo da Boa Vontade, tratando de assuntos elevados. Eles estão aqui a nos inspirar, desde que eu esteja numa faixa vibratória boa, pensando coisas boas, não pensando e não agindo para o mal de ninguém, nem ao meu mesmo. Você em casa, no hospital, no trânsito, no trabalho, onde quer que você esteja, neste momento, o seu anjo da guarda está aí ao seu lado. Pode ser um espírito de amigo seu de outras vidas, um parente de outras vidas. Mas a pessoa que está agindo mal, fazendo uma atitude não tão boa, ela também atrai para junto de si entidades espirituais que não são boas. Então, é isso que o irmão Paiva explicou.
Todos nós somos médiuns, mas ele diz, nesse mesmo livro, a partir da página 447, que é preciso evangelizar e apocaliptizar a humanidade médium, que é para que nós, a partir da vivência dos ensinamentos do Cristo, nos rodeemos, nos ladiemos de almas iluminadas e tenhamos consciência dessa faculdade mediúnica e não sejamos presas fáceis de espíritos inferiores, que só se aproximarão de nós se nós assim o permitirmos. Mas como, irmão Damásio, eu vou permitir? Pensamento, palavra e ação. Aí a religião divina nos ensina a sintonia tríplice com Jesus: bom pensamento, a boa palavra e a boa ação. Quando pensamos bem, falamos o bem e agimos pelo bem, atraímos os espíritos luminosos, que o Apocalipse, a Bíblia Sagrada, estão cheios de relatos sobre estas manifestações boas, mas também dos espíritos ainda trevosos. Que possamos educar a mediunidade onde? Aqui no Templo da Boa Vontade e na Igreja Ecumênica da Religião Divina, perto de você. Neste sábado, às 16 horas, domingo, às 9h45 da manhã. O endereço você obtém no site religiãodedeus.org/endereços. A gente traz ainda, irmão Damásio, uma pergunta que chega do Fernando José de Souza. Ele mora no estado de Santa Catarina e assim nos perguntou: quem são os anjos da guarda e como sentir a presença deles? Muito obrigado, meu irmão Fernando José e todos em Santa Catarina. A equipe daqui a pouco deixa o endereço das nossas 2 igrejas no estado de Santa Catarina. Esteja conosco neste sábado às 16 horas. Você pergunta quem são os anjos da guarda. No livro, é um livro de estudo para as questões espirituais, um deles, da Lavra do escritor Paiva Neto, é a Missão dos 70 e o, entre aspas, lobo invisível. O irmão Paiva, a partir do capítulo 10 da Boa Nova, segundo Lucas, a missão dos 70, ele vai explicando versículo a versículo. E na página 29 ele diz assim, num dado momento: firmaremos a ligação psicoespiritual com nossos anjos da guarda. Aí aqui, Fernando, ele vai dizer quem são. Diz assim: espíritos guias, numes tutelares, almas benditas, que podem livrar-nos desse vilão. Que vilão? Os espíritos inferiores. E ele prossegue: e permaneceremos atuantes no bem. Ora, os nossos anjos da guarda podem ser inclusive parentes, conforme nós já falamos, de outras vidas, amigos de outras oportunidades que vivemos na terra. Mas alguém poderia arguir, ou você mesmo, meu irmão Fernando: mas eu não sinto meu anjo da guarda. Porque às vezes a pessoa está com seus afazeres, não se desconecta dos problemas. A gente fica tão ligado aos problemas, às preocupações, o dia a dia, e não percebemos como sentir a presença do anjo da guarda. Eu não combinei com a equipe, mas se a equipe puder colocar ao fundo aí, em São Paulo, a Prece para ter Tranquilidade, obra do compositor Paiva Neto, ou a Ave Maria Dominus Tecum, as músicas elevadas nos permitem sentir a presença dos nossos anjos guardiães conosco. No livro, por exemplo, Conversando com seu anjo da guarda, a agenda espiritual, obra do nosso doutor Bezerra de Menezes Espírito, pela sensitividade do cristão do Novo Mandamento Chico Perioto, lançada esta obra pela editora Elevação, uma iniciativa do irmão Paiva Neto. Esse espírito de luz, irmão Flecha Dourada, na página 19, diz assim: uma das formas, ouvindo uma música elevada igual a esta e pensando nisto que vai dizer o irmão Flecha Dourada: não nos esqueçamos de rogar o auxílio dos anjos da guarda. Não deixemos de o fazer jamais. Quando nos esquecemos desses protetores celestes, eles não nos podem ajudar, pois não se faz a sintonia necessária com o mundo elevado. Então, torna-se simples acompanhante. E isso é muito triste, tanto para eles quanto para vocês. Peçamos sempre o amparo dos anjos da guarda, e eles se farão sentir. Observam aí, meu irmão Fernando? E eles se farão sentir. Como? O irmão Flecha Dourada responde: pela intuição, inspiração celeste, em particular ou em público.
Está aí a resposta da religião divina, de quem são e como sentir a presença de nossos anjos guardiães. Uma outra forma é estar presente nas igrejas ecumênicas, que os trabalhos espirituais vão acontecendo, a nossa conexão com o mundo espiritual superior vai se abrindo. Sábado, 16 horas, domingo, às 9h45. Aguardamos por você. Te deixa o endereço da Igreja Ecumênica da Religião Divina na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Fica na rua General Eurico Gaspar Dutra, número 226, no bairro Estreito. Rua General Eurico Gaspar Dutra, número 226, no bairro Estreito, e outros endereços você encontra no site religiãodedeus.org/endereços. A gente agradece a participação do ministro pregador da Religião Divina, irmão Emerson Damásio, com a gente nesta edição de hoje, desse espaço permanente de esclarecimento da religião do terceiro milênio. Esse foi o Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde.